Declaro reaberta sessão da convocação extraordinária da Câmara Legislativa. Chamada. Solicito ao nobre deputado Wilson Lima para fazer a chamada dos parlamentares. Deputado Agrício Braga. Presente. Deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Anicea Machado. Deputado Alex Sampaio. Deputado Augusto Carvalho, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Donelli. Deputado Chico Floresta, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Ecocai, presente. Deputado Eurides Brito, presente. Deputado Expedito Bandeira, presente. Deputado Evelise Long, presente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Zé Dimar. Deputado Leonardo Prudente, presente. Deputado Dino Aines, presente. Deputado Paulo Tadeu. Vai me que diabo aqui? Em Pedro passa aqui ainda nessa relação aqui. É Pedro Passão. Deputado Evelise Long. Cadê o Chico, hein? Não, quem está no lugar do Pedro Passos? Deputada Maria da Guia. Presente. Deputado Piniel Pacheco, presente. Deputado Maria da Guia, presente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelos, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quantos? 17 parlamentares. A 17 parlamentares, temos quórum para votação. Pergunto aos senhores líderes e senhoras líderes quais os pontos de acordo para iniciarmos o nosso processo de votação. Vocês acordaram, tem que suspender de novo para poder fazer aquela história. Senhor presidente, há acordo em votarmos o item 1 da pauta. Item 1. Item 1. Há acordo em votarmos o item 6, 7 e 8, mas está na dependência de uma emenda que está sendo construída. Espera aí, todos os três? Item 1, 6, 7 e 8. Tem uma emenda que está sendo construída. Todos os três? Todos os três. Acordo em votarmos o item 10. Não tem emenda, não. Acordos em votarmos o item 13 com a emenda que está chegando. Ainda está chegando. Então vamos chamar o item 10 aí. Acordo em votarmos o item 14. Sem emenda? Sem emenda. 14. O que mais? Acordo em votarmos o item 17. 17 sem emenda. Então Sem vamos emenda. chamar o item 10, então. Se Vossa Excelência se concorda. Item número 10. Peço ao deputado Wilson Lima para fazer a leitura. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2261 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o ingresso das Centrais Elétricas Brasileiras, S.A. Eletrobras, na SEB, Lajeado S.A., SEB Lajeado, subsidiária integral da Companhia Energética Brasília, SEB. Deputado Leonardo Prudente para proferir parecer pela CUF. Ele não está aí, não. Ele está aí. Chamou de Lono. O parecer está pronto? Então pede para o Odilon aí. Pode? Chico Leite. O Léo está aqui.
Convido o deputado Leonardo Prudente. Proferir parecer pela CUF. Obrigado. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 2261/2005, que autoriza o ingresso das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras na SEB Lajeado S.A., subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília, SEB. Peço permissão para a parte conclusiva do voto, senhor presidente. Permitido. Informa ao excelentíssimo senhor governador, na mensagem de encaminhamento do projeto, que a reestruturação proposta implicará em ganhos para a SEB Lajeado S.A., uma vez que a dívida perante as Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, decorrente do resgate devido das ações preferenciais da Investico S.A., será substituída pelo fluxo de resultado das ações e partes beneficiárias criadas pela SEB Lajeado S.A. e demais acionistas da Investico S.A. durante todo o período da concessão para a exploração do aproveitamento hidrelétrico Luiz Eduardo Magalhães, evitando assim a necessidade de aportes imediatos de capital pelos acionistas, aí estando inserida a SEB Lajeado S.A., SEB Lajeado. A proposta não tem repercussão no Orçamento Federal, pelo que não vemos óbice a sua aprovação. Diante do exposto, somos no âmbito de competência desta COF, pela aprovação do projeto de lei 2261/2005. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer da CUF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 13 senhores parlamentares. Convido o deputado Chico Leite a proferir parecer pela CCJ. O parecer está dentro do processo. Tá não. Quer dar parecer? Convido o deputado Chico Vigilante a proferir o parecer pela CCJ. Vamos mandar esse trem, né? Vai correndo aí. Senhor presidente, tendo em vista que eu fui nomeado ad hoc, nesse momento eu peço autorização à Vossa Excelência para proferir parecer oral. Permitido, deputado. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei número 2261 de 2005, que autoriza o ingresso das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, na SEB Lajeado, subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília. Fica autorizado o ingresso das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras na SEB Lajeado, subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília, mediante a subscrição de aumento de capital representado por ações preferenciais. 2. Fica também autorizada a criação da SEB Lajeado S.A., SEB Lajeado de partes beneficiárias nos termos e limites previstos no artigo 46 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, e a respectiva alienação para as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Do ponto de vista da regimentalidade, da técnica legislativa e da constitucionalidade, o projeto contempla todos esses requisitos, senhor presidente. Portanto, o nosso parecer é pela constitucionalidade desse referido projeto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico.
Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Aprovado com a presença de 13 senhores e senhoras parlamentares. Primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Aprovado com a presença de 13 senhores e senhoras parlamentares em primeiro turno. Peço ao deputado Wilson Lima 14. A fazer a leitura do próximo item. Item número 14. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2270 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cabos e Imóveis que menciona e dá outras providências. 14. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Augusto Carvalho. Essa moça aí atrás. Eu queria pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que a mesa pudesse apreciar essa questão e fazer cumprir aquela plaquinha que está no cafezinho. Ali é um ambiente fechado e não pode ter deputado ou assessor fumando. O deputado Eurides Brito padece de uma crise muito forte de gripe, de sinusite, como asmáticos na casa, eu entre eles. E é um absurdo que numa sala fechada a gente precisa volta e meia ou ir ao cafezinho, ou conversar com algum assessor, ou ter reuniões de lideranças e deputados e assessores fumando naquele ambiente inóspito. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que determinasse que a partir de agora essa área fosse proibida de qualquer tipo de agressão dessa natureza. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado de Eu quero acompanhar também o raciocínio e a posição do deputado Augusto Carvalho. Nós temos uma casa que faz leis e nós não cumprimos nossas leis. Nós não cumprimos nossas leis. O deputado Peniel, que é o autor de uma lei que tinha local em restaurante, onde você obrigou os donos de restaurante, os comerciantes, a separar uma ala de fumantes e não fumantes. E aqui tem, então, eu vou sugerir que crie um outro cafezinho para os não fumantes. Que aí nós vamos tomar cafezinho dos não fumantes e fica aqui a ala dos fumantes. Que aí é deputado fumando, é assessor de deputado fumando, a gente chega em casa fedido de cigarro. E outra, eu nunca fumei, não gosto de fumo, mas eu tenho tido respeito com nossos colegas. Acompanho a questão de ordem dele, e Vossa Excelência, que é da mesa, queria um cafezinho do não fumante, que aí os fumantes ficam de um lado, os não fumantes do outro lado, e eu vou acompanhar os não fumantes, senhor presidente. Acho que é mais barato proibir os fumantes. Senhor presidente, questão de ordem? Questão de ordem, deputado. Não, eu queria o seguinte, na mesma linha do que disse o deputado Augusto Carvalho, e do que disse o deputado Odilon Aires, eu quero dizer o seguinte: quando os servidores desta casa, que são fumantes, querem fazer uso do cigarro, eles se deslocam do seu ambiente de trabalho, um ambiente fechado, e vão fumar num ambiente externo, chamado fumódromo, que tem aqui na casa. Ora, se o servidor tem que se locomover, tem que sair do ambiente onde os não fumantes estão, para não criar aquela situação de constrangimento, de constranger o não fumante a ficar assimilando a fumaça dos outros, por que o deputado é melhor do que o servidor? Eu acho que se os servidores estão respeitando essa iniciativa, que aliás foi na época em que a deputada Eliana Pedrosa estava na 2ª secretaria, ela organizou essa questão dos ambientes próprios para os fumantes. Não houve a proibição do fumante de fumar, mas ele tem que fumar no lugar apropriado para tal. Eu acho que aqui no plenário nós estamos precisando sim de disciplinar essa questão, porque alguns parlamentares têm necessidade de fazer uso da nicotina, até pela dependência química que o cigarro provoca, e aí essas pessoas impõem aos não fumantes que assimilem, que fiquem também respirando nicotina. Então eu queria fazer um apelo, antes de falar, deputados e deputadas, da questão de ordem, para que Vossa Excelência tomasse alguma providência, eu queria fazer um apelo amigável aos deputados que fumam.
no momento em que se sentirem dependentes da nicotina e quiserem fazer uso do cigarro, que se dirijam a um ambiente externo, aonde eles poderão fazer uso do cigarro e pedir uma pausa de 5 minutinhos, sei lá o quê, para não... Porque se nós que temos a responsabilidade de produzir as leis não tivermos o respeito às leis, nós vamos dar um mau exemplo para a sociedade, e eu acho que isso é ruim. Então, um apelo que eu faço é que a deputada Érica, inclusive, já ficou um bom tempo sem fumar, eu até me senti tão feliz que parabenizei a deputada, mas depois ela voltou também a fazer uso do cigarro, como o deputado Chico Leite também, que ainda faz uso do cigarro, e o deputado Fábio Barcelos, que é o presidente dessa casa. Eu acho que a Nilceia também. Eu queria só, senhor presidente, fazer um apelo a eles. Se querem fazer uso do cigarro, no momento em que quiserem, pedem a suspensão da reunião, do cafezinho, ou seja o que for, dirijam-se ao ambiente externo, como fazem os servidores desta casa, porque deputado não é melhor do que servidor, não. Eu acho que deve ter a mesma regra que se aplica a esta casa, para os servidores também aplicada e respeitada pelos deputados. Lembrando que o voto vai ser decisivo na eleição, hein? Senhor presidente, estou absolutamente de acordo com o deputado Peniel Pacheco e com o deputado Odilon Aires. Estou fazendo aqui um compromisso público de não fumar mais no cafezinho. E apenas gostaria de fazer uma correção. Bem, deputada. E eu vou ser o fiscal. Deputado Chico Vigilante. Não vai ter sigilo mais lá não, viu? E apenas fazer uma pequena correção. Eu gostaria muito que tivesse passado tanto tempo sem fumar, em função dos apelos do deputado Peniel Pacheco. Mas o fiz na parte da manhã, porque depois descobri, o deputado João de Deus escondeu o meu cigarro. Esse amor... Ele foi bem orientado. Senhor presidente, eu quero discordar do deputado Augusto, do deputado Odilon Aires, meu líder, e do deputado Peniel, de pedir a Vossa Excelência para determinar que os fumantes não fumem ali no cafezinho. Eu acho que os deputados têm que cumprir a lei. Papai Noel chegou lá. A lei é para todos, sem distinção de qualquer natureza. Existe uma lei do deputado Peniel proibindo, e ali tem uma placa bem clara, proibido fumar, bem grande, tá? Pois é, proibindo. Não, mas não é o presidente que tem que proibir. Os deputados que têm que cumprir a lei. E por último, a culpa é do francês. Estou ouvindo. Está ouvindo? A culpa desses fumantes é do francês Juan Nicotte. Juan Nicotte era um indivíduo malandro. Espanhol, não? Juan Nicotte. Não. Ele era uma mistura de francês com espanhol. É aquela miscigenação europeia. O Juan Nicotte era um malandro e ele foi para o campo e ele era vendedor de fumo, entendeu? De tabaco. E ele colocou na cabeça dos camponeses que o ato de fumar e mascar fumo curava 10 tipos de doença. Por isso que a nicotina levou o nome, por isso que essa substância maléfica à saúde levou o nome de nicotina. A origem é do Juan Nicotte, eu já fiz um trabalho sobre isso, por isso que, graças a Deus, eu estou livre desse mal, que além de abranger a mulher, o aparelho reprodutivo, abrange os homens também, que os homens ficam mais fracos. Já roubou, João? João de Deus também é cultura. Bem, vamos ao parecer da deputada Evelise Long, ao item 14, discussão em primeiro turno, projeto de lei 2270. Parecer da CAF, deputada Evelise Long. Senhor presidente, relato PL 2270, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao patrimônio da Terra Cap os imóveis que menciona e dá outras providências. Solicito autorização para fazer uma voto oral. Autorizado, deputado. O presente projeto autoriza
que os imóveis em Samambaia, que possuem hoje uma destinação de centro de saúde e que não há interesse por parte da Secretaria de implantar esses equipamentos pela sua não necessidade, sejam revertidos ao patrimônio da TerraCap para que possam ter um uso mais adequado. Na análise que fizemos do projeto, do ponto de vista da Comissão de Assuntos Fundiários, nada há a obstar em relação ao referente projeto, não tendo ele tido qualquer emenda de parlamentares durante esse período, e foi discutido e acordado por todos os líderes e também o Executivo. Portanto, somos pela aprovação do referido projeto nos termos em que ele foi encaminhado a esta Casa. Em discussão, o parecer da CAF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 13 senhores e senhoras parlamentares. Convido o deputado Brunelli a proferir parecer pela CCJ. Na ausência do deputado Brunelli, convido o deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, tendo em vista que Vossa Excelência me nomeou ad hoc nesse momento, peço sua autorização, Vossa Excelência, para proferir parecer oral. Autorizado, deputado Chico Vigilante. Trata-se do PL 2270 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília TerraCap os imóveis que mencione da outras providências. O Poder Executivo fica autorizado a reverter ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília TerraCap os imóveis denominados por QS 314, conjunto 5, lote 1, Samambaia, com área de 2.769 metros, QS 122, conjunto 6, lote 1, Samambaia, com área de 2.320 metros, conjunto 4, QS 107, conjunto 4, lote 1, Samambaia, com área de 2.475 metros, e QN 304, conjunto 8, lote 1, Samambaia, com área de 11.468 metros, todos de propriedade do Distrito Federal. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Analisando do ponto de vista da regimentalidade, da técnica legislativa e da constitucionalidade, não há nenhum óbice à tramitação do referido projeto. Portanto, nosso parecer é pela constitucionalidade, senhor presidente. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo que queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 15 senhores e senhoras parlamentares. Primeiro turno, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, que manifestem. Aprovado com a presença de 15 senhores e senhoras parlamentares. Qual é o próximo item? 17. Peço o deputado Wilson Lima. Discussão e votação a fazer a leitura do item 17. Primeiro turno do projeto de lei número 2274, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do uso dos lotes que especifica na região administrativa de Brasília, RA1. Está sem o 17 aí. Parecer de tá? CAF, Anilcia Machado. Convido a deputada Anilcia Machado a proferir parecer pela CAF. Lembrando que o projeto recebeu 2 emendas. 17. 14 já foi votado.
Esse que teve... Meteu sociais aqui. Senhor presidente, peço permissão para proferir parecer oral. Permitido, deputado. Duas emendas. Duas emendas. Posso. Parecer da Comissão de Assuntos Fundiários ao projeto 2274/2005, que dispõe sobre a alteração de uso dos lotes que especifica da região administrativa de Brasília, RA1, autoria Poder Executivo Local. O projeto ora proposto altera o uso do imóvel que especifica para atividades de comércio de bens, prestação de serviços, serviços sociais e educação, nos termos da norma de edificação, uso e gabarito número 56/89, sendo, portanto, um importante instrumento impulsionador do desenvolvimento daquela cidade. Senhor presidente, no âmbito desta comissão, foram apresentadas duas emendas, as quais passo a fazer a leitura. A emenda aditiva de número 1, de autoria do deputado Leonardo Prudente, ao projeto de lei número 2274/2005, que dispõe sobre a alteração de uso dos lotes que especifica da região administrativa de Brasília, DF-RA1, acrescente-se o artigo 2º ao projeto, renumerando-se os demais. Artigo 2º. Fica vedada a inclusão dos imóveis descritos no artigo 1º no Programa de Promoção de Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal, PRODEF, e no Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal, PRODEF-2. A presente emenda aditiva objetiva a impedir que os imóveis cuja destinação ora se altera venham a ser incluídos nos referidos programas. A emenda de número 2 é uma emenda de plenário de primeiro turno, modificativa ao projeto de lei número 2274/2005, cujo parecer foi solicitado ao IFAM, que remeteu a esta casa um parecer, e diante do parecer do IFAM, deu-se ao artigo 1º a seguinte redação: ficam alterados os usos dos imóveis situados no setor de edifícios de utilidade pública, SEPS, EQ 707/907, lotes A, B e C, setor de edifícios de utilidade pública sul, quadra 709/909, lotes C, D e E, setor de edifícios de utilidade pública, EQ 712/912, lotes E, F e G, todos localizados na região administrativa de Brasília, RA1, para atividades de comércio de bens, prestação de serviços, serviços sociais e educação, nos termos da norma de edificação, uso e gabarito número 56/89, à exceção dos seguintes parâmetros. É importante citar que esta emenda, ela retrata exatamente a discussão que foi feita no âmbito desta casa, no que diz respeito à adequação quanto à solicitação feita e também diante do parecer do IFAM. À exceção dos seguintes parâmetros. Inciso 1º, altura máxima de 9 metros, excluída a caixa d'água e casa de máquinas. Inciso 2º, subsolo obrigatório destinado exclusivamente à garagem. Inciso 3º, taxa máxima de ocupação 100%. São essas as emendas apresentadas, senhor presidente. O nosso parecer pela rejeição da emenda de número 1 e acatamento da emenda de número 2. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, ou melhor, da CAF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico.
Os concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que manifestem. Aprovado com a presença de 16 parlamentares. CCJ é qual? Não, CCJ Chico Leite. Está em qual? Convido o deputado Chico Leite a proferir parecer pela CCJ. Chico Leite. Quem? Natalino. Com a palavra, o deputado Chico Leite. João. Jingle bells. Meu assessor, não sei o que, é que você fez com ele, você parece que tocou aquelas músicas de encantamento aí, que tocou aquele negócio de encantamento que ele fez me parecer aí favorável a esse negócio e me convenceu. Presidente, a minha indagação é isso. Eu queria, de Vossa Excelência, qual é o problema? É que essa matéria precisava ser tramitada através de PLC e não de PL. Houve um entendimento das lideranças na conversão, de maneira que eu vou ser obrigado, então, a Vossa Excelência, a pedir a Vossa Excelência um tempo para que nós possamos bom, recebo a sugestão aqui, senhor presidente das lideranças, para que a conversão desse no parecer oral, senhor presidente. De maneira que, então, assim o farei para que os trabalhos, e desde que efetivamente registrado em ato e confiado a redação final, assim o farei. Perfeito, deputado. Obrigado. Bom, trata-se, portanto, do PLC 2274/2005, que é aspas, dispõe sobre a alteração do uso dos lotes que especifica. Os lotes, senhor presidente. Deputado Chico Leite, só um segundo, tem que mudar a numeração. Bom, senhor presidente, recebo aqui a informação da assessoria que com a conversão precisarei não, melhor dizendo, o Poder Executivo a quem se o remete precisa mudar o número do PLC. Bom, então trata-se do PLC 144/2005, que aspas dispõe sobre a alteração do uso dos lotes que especifica na região administrativa de Brasília. Vossa Excelência sabe que cumpre essa comissão, segundo o artigo 63, inciso 1º do regimento, manifestar sobre a admissibilidade dos projetos. Esse, veja, agora sim vem por instrumento hábil, que é o projeto de lei complementar. A iniciativa é mesmo do Poder Executivo, de vez que se trata de alteração de uso de solo. Quero apenas, para especificar, que são os imóveis situados no setor de edifícios de utilidade pública sul, lotes A, B e C, setor de edifícios de utilidade pública sul, lotes C, D e E, setor de edifícios de utilidade pública sul, lotes E, F e G, todos localizados na região administrativa de Brasília. São para atividades de comércio, de bens, prestação de serviços sociais e educação
nos termos da nova norma de edificação, uso e gabarito, número 5689. Tenho em mãos, senhor presidente, parecer do IFAM, que confere efetivamente legalidade ao projeto. O projeto também não apresenta, do ponto de vista de sua técnica legislativa e de sua redação, qualquer item que possa oferecer óbice à votação nessa casa, de vez que me manifesto pela admissibilidade. Preciso dizer, senhor presidente, que o projeto teve 2 emendas já incorporadas, que faço questão de proceder à leitura. Uma a chamada emenda de plenário, a modificativa de autoria do deputado Iverizio Long, que dispõe sobre taxa máxima de ocupação, subsolo e altura máxima, excluída a caixa d'água e casa de máquinas. Incorporado, então, manifesto-me pela admissibilidade do projeto em voga. Vamos terminar. Em discussão. Em discussão, o parecer da CCJ. Parecer agora ao PLC 144 de 2005. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 16 senhores e senhoras parlamentares. Primeiro turno. Não. Em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a chamada para voto dos senhores e senhoras parlamentares. Chamada para o voto dos senhores parlamentares do PLC 144/2005. Deputado Agrício Braga. Sim. Deputado Aguinaldo Jesus. Deputado José Machado. Sim. Deputado Arete Sampaio. Sim. Deputado Augusto Carvalho. Sim. Deputado Denis Tavares. Sim. Deputado Brunelli. Sim. Deputado Chico Floresta. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputada Adriana Pedrosa. Deputada Adriana Pedrosa. Sim. Deputada Ea Cocai. Sim. Deputado Eurides Brito. Sim. Deputado Expedito Bandeira. Sim. Deputada Belize Long. Deputada Belize Long. Aguinaldo Jesus. Sim. Deputada Belize Long. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Pois é, mas essa CAF... Deputado Zé Dimar. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente. Não, eu que vou fazer. Deputada Maria da... Sim. Eu sei. Deputado Leonardo Prudente. Sim. Deputada Maria da Guia. Deputada Maria da Guia. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Daniel Pacheco. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Fábio Barcelos. Sim. Deputado Wilson Lima. Não precisa nem proclamar o resultado, porque fui informado pela assessoria que é necessário o parecer da CAF ao PLC.
e depois também ao projeto da CCJ. Senhor presidente, não convido. Questão de ordem, deputado Brunelli. Exatamente, queria corroborar com Vossa Excelência nesse sentido, porque nós tínhamos, em vez de um projeto de lei, é um projeto de lei complementar. Então, o projeto de lei complementar ele tem que ser voltar às comissões de mérito para que o parecer seja dado ao projeto de lei complementar 144 e não ao projeto de lei 2274. Bem, esse é o entendimento da mesa. Convido a deputada Anilcea Machado a proferir parecer pela CAF. Agora, parecer ao projeto de lei complementar 144/2005. Essa é muito boa, né? Carvalho. Senhor presidente, peço permissão para proferir parecer oral. Permitido, deputado. Parecer da Comissão de Assuntos Fundiários ao projeto de lei complementar número 144/2005, que dispõe sobre a alteração de uso dos lotes que especifica da região administrativa de Brasília RA1, autoria Poder Executivo Local. Senhor presidente, o projeto que tramita nesta Casa trata-se da alteração de uso do imóvel que especifica para atividades de comércio, de bens, prestação de serviços, serviços sociais e educação, nos termos da norma de edificação, uso e gabarito número 56/89, sendo, portanto, um importante instrumento impulsionador do desenvolvimento daquela localidade. Senhor presidente, o projeto atende às exigências regimentais e legais. Houve um posicionamento, um parecer encaminhado a esta Casa pelo IFAM, que trata também da especificação de alguns itens que constam de uma emenda de autoria da deputada Ivelise Long, que estabelece o uso e gabarito número 56/89, à exceção de alguns parâmetros, a exemplo da altura máxima, subsolo obrigatório e taxa máxima de ocupação. Foi apresentada esta emenda, a emenda de plenário de primeiro turno, modificativa, e esta emenda nós acatamos, considerando que a emenda de número 1 foi retirada, portanto não se encontra aqui nos autos. A emenda de número 2, modificativa, está sendo acatada e o nosso parecer é pela aprovação do referido projeto. Em discussão, parecer da CAF. Ao PLC 144/2005, referido pela deputada Anilcea Machado. Em discussão, 90, quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam permaneçam como estão, os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 17 senhores parlamentares. Peço ao deputado Anilcea Machado para a Secretaria dos Trabalhos, chamando os senhores deputados para a votação em primeiro turno, PLC 144/2005. Em discussão, 90, quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Deputada Anilcea Machado com a palavra. Deputada Agrício Braga. Sim. Deputada Aguinaldo Jesus. Sim. Deputada Anilcea Machado. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Brunelli. Sim. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputada Érica Cocai.
Sim. Deputado Eurides Brito? Sim. Deputado Expedito Bandeira? Sim. Deputada Ivelise Long? Sim. Deputado João de Deus? Sim. Deputado José Edmar? Sim. Deputado Leonardo Prudente? Sim. Deputada Maria da Guia? Deputado Odilon Aires? Deputado Paulo Tadeu? Deputado Peniel Pacheco? Sim. Deputado Wilson Lima? Sim. Sim. Deputado Fábio Barcelos? Com a presença de 18 parlamentares votando sim e 6 ausências, o PLC 144/2005 foi aprovado em primeiro turno. Peço a deputada Enécia Machado para chamar o item número 6 da ordem do dia. Item número 6. Discussão em primeiro turno e votação do projeto de lei complementar número 136/2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e implementação do Polo de Conhecimento do Distrito Federal. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada. Apenas, senhor Érica Cai. apenas para informar que no que diz respeito ao item 6, 7 e 8, que são assuntos semelhantes, em função de todas as discussões que aconteceram no dia de ontem e hoje pela manhã, nós estamos apresentando substitutivos aos 3 itens que são substitutos semelhantes, de natureza semelhante. Um para cada item. Um para cada item. Certo. E já está protocolado, senhor presidente. Sim, senhora. Peço ao deputado Chico Floresta, pela Comissão de Desenvolvimento, Meio Ambiente, para proferir parecer. Com a palavra, o deputado Chico Floresta, para aparecer ao substitutivo. Ao projeto que deverá ser aprovado na forma do seu substitutivo. Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto. Concedido. De acordo com o artigo 69b do Regimento Interno, cabe a esta comissão emitir parecer sobre o mérito de matérias afetas. Artigo 69b-D. Política econômica, planos e programas regionais e setoriais de desenvolvimento integrado do Distrito Federal. E. Planos e programas de natureza econômica. F. Estudos, pesquisas e programa de desenvolvimento da ciência e tecnologia. K. Desenvolvimento econômico sustentável. Assim como o PLC número 136/2005, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação, implantação e implementação do Polo de Conhecimento do Distrito Federal, a matéria encontra-se inserida dentro das competências desta comissão. Segundo as justificativas apresentadas pelo senhor governador por meio da mensagem número 344, de 23 de novembro de 2005, o referido polo tem por objetivo princípio fomentar a implantação, a expansão e a capacitação científica nas áreas de pesquisa, de estudo e de ensino do Distrito Federal, ao tempo em que propiciará a geração de inúmeras vagas no mercado de trabalho local, notadamente quanto à oferta de incentivos às empresas e órgãos voltados ao ensino, ao estudo e à pesquisa. Depreende-se que o PLC número 136/2005, na forma apresentada, busca reservar a área para a implantação do polo, uma vez que ele está submetido à realização de estudos e projetos que serão conduzidos pelos órgãos competentes. A área onde se pretende implantar o polo está inserida na área de proteção ambiental do Planalto Central, criada por decreto presidencial de 10 de janeiro de 2002, com a finalidade de proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região, atribuindo competência ao IBAMA para a concessão do licenciamento ambiental que objetive a implantação de empreendimentos dessa natureza. Inexistem informações ou esclarecimentos por parte do IBAMA sobre a viabilidade, sob o ponto de vista ambiental, da criação deste polo naquela área. Contudo,
considerando que a criação do Polo de Conhecimento do Distrito Federal, depois da realização de estudos e elaboração dos projetos indispensáveis à sua implantação e desenvolvimento, respeitadas as exigências ambientais e urbanísticas, poderá ensejar a geração de emprego e conhecimento tecnológico, foi elaborado por vários deputados um substitutivo que visa aperfeiçoar o referido PLC de forma a assegurar a participação efetiva do Poder Legislativo na implantação e desenvolvimento do citado polo, mediante aprovação em lei específica, o que garantirá maior discussão e entendimento sobre os efeitos e os resultados que se pretende alcançar. Ademais, segundo a proposta substitutiva, a implantação, implementação e desenvolvimento do Polo de Conhecimento do Distrito Federal ficam condicionadas à prévia aprovação e licenciamento dos órgãos ambientais federal e distrital competentes, o que submete-se ao atendimento do Decreto Federal de 10 de janeiro de 2002 de criação da APA do Planalto Central. Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei complementar número 136/2005, na forma do substitutivo de vários deputados que acolhemos em sua totalidade. Substitutivo. Vou ler o substitutivo para que fique registrado em ata. Artigo 1º. Fica criado o Polo de Conhecimento do Distrito Federal em área localizada no imóvel Tamanduá, situado entre a DF-180, BR-060 e o Córrego Samambaia, com área de 194,2196 hectares, conforme memorial descritivo e planta e anexo que fazem parte integrante desta lei complementar. Parágrafo único. O polo de que trata o CAPES tem por objetivo fomentar a implantação, expansão e a capacitação científica nas áreas de pesquisa, de estudo e de ensino do Distrito Federal. Artigo 2º. A implantação e desenvolvimento do polo de que trata esta lei complementar serão conduzidos pela administração do Governo do Distrito Federal, precedidos obrigatoriamente da análise e aprovação pelos órgãos ambientais, distrital e federal competentes. Parágrafo único. É facultado às organizações não governamentais atuantes no campo ambiental do Distrito Federal acompanhar a execução em todas as suas fases dos licenciamentos ambientais. Artigo 3º. A implementação dos projetos que trata esta lei dar-se-á por meio de lei específica, que definirá, dentre outros, os índices urbanísticos e as diretrizes de ocupação. Artigo 4º. Os projetos complementares de engenharia só poderão ser aprovados se acompanhados das certidões atualizadas dos cartórios de registro de imóveis da sua circunscrição, na forma da Lei Federal nº 9785, de 28 de janeiro de 99. Artigo 5º. A concessão de incentivos ou benefícios de natureza econômica, financeira, tributária e patrimonial, não previsto em legislação vigente, dependerá de aprovação de lei específica em que sejam estabelecidos, dentre outros, os seguintes critérios. 1. O montante dos incentivos ou benefícios. 2. Critérios técnicos para a seleção dos beneficiários. 3. Tempo de fruição dos incentivos ou benefícios. 4. Contrapartida dos beneficiários. 5. Áreas prioritárias para a concessão dos incentivos ou benefícios. 6. Fontes dos recursos. 7. Resultados a serem obtidos, principalmente geração de emprego. 8. Compensações ambientais e sociais. Artigo 6º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrários. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer da Comissão de Meio Ambiente. Depois de um grande estudo e um belo pronunciamento do deputado Chico Vigilante, Chico Floresta, ao substitutivo do projeto de lei número 136/2005, em discussão, não veio que queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam permanecem como estão, os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 19 parlamentares. O item número 6, que é o projeto de lei complementar número 136/2005. Peço ao deputado Benício Tavares para fazer o parecer pela COF. Na ausência do deputado Benício Tavares, não, Benício Tavares está aqui. Três ainda não. 17, deixa eu ver. 17 foi. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Benício Tavares, para aparecer pela COF.
Da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei complementar número 136 de 2005, que dispõe sobre a criação e implementação do Polo de Conhecimento do Distrito Federal. Eu solicito a Vossa Excelência que possa ir à parte finalíssima do voto. Vossa Excelência tem. Por fim, considerando que a proposição tem como fito a importância da manutenção e da expansão da qualidade da oferta de serviços educacionais, de pesquisas e de conhecimentos tecnológicos do Distrito Federal e ainda fomentar o desenvolvimento econômico no Distrito Federal e região metropolitana, somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 136 de 2005, com o substitutivo apresentado de autoria de todos os parlamentares dessa casa. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer da CF. Em discussão, não havendo que discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam permanecem como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 19 parlamentares. Peço ao deputado Encel Machado para aparecer pela CCJ. Léo, me empresta uma caneta aí. É aquela mesma coisa da Peço permissão para proferir parecer oral, senhor presidente. Vossa Excelência tem. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei complementar número 136/2005, de autoria do Poder Executivo Local, que dispõe sobre a criação e implementação do Polo de Conhecimento do Distrito Federal. Senhor presidente, o nosso parecer vai na forma dos pareceres já proferidos pelos relatores da Comissão de Meio Ambiente e COF, pela aprovação, pela admissibilidade do projeto na forma do substitutivo aqui já apresentado, lido e com a concordância de todos os parlamentares, fruto de uma discussão do Colégio de Líderes, bem como dos demais parlamentares. Portanto, nosso parecer é pela admissibilidade do projeto na forma do substitutivo apresentado. Em discussão, parecer da CCJ. Em discussão, não havendo que queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam permanecem como estão, os demais se manifestem. Está aprovado com a presença de 19 parlamentares. Em discussão, em primeiro turno. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Peço ao deputado Expedito Bandeira para auxiliar os trabalhos. Chama os deputados para a votação. Deputado Agrício Braga. Sim. Deputado Aguinaldo de Jesus. Sim. Deputada Alnicé Machado. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Brunelli. Sim. Deputado Chico Floresta. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputada Érica Cocai. Sim. Deputada Eurides Brito. Sim. Deputado Expedito Bandeira. Sim. Deputada Evelise Long. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado José de Mar. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Leonardo Prudente. Sim. Deputada Maria da Guia. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Deputado, sim. Deputado Peinel Pacheco. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim.
Deputado Fábio Barcelos. Odilon, sim, viu? Cadê o Fábio? Sim. Odilon, sim. Odilon, de ausente para presente, sim. Dois. Deputado Augusto Carvalho, presente. Deputado Augusto Carvalho, sim. Deputado Maria da Guia. Ausente. Senhor presidente, 23 e 1 ausência. Faltamos deputado aí. Com 23 votos, sim, e uma ausência, o projeto de lei número, o PLC número 136 de 2005 foi aprovado em primeiro turno. Peço o deputado... Qual é o próximo, hein? 7. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Érica Cocai. Nós estamos acabando de colher as assinaturas substitutivas do item 7. Sugeriria que nós pudéssemos apreciar o item 8. O substitutivo já foi protocolado. Item 7 é o item que trata... do Polo Industrial de Desenvolvimento de Microcomponentes Eletrônicos e Semicondutores. É o 7. Aí nós passaríamos para o 8, que trata-se do Parque de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Deputada Érica, eu gostaria de saber se houve acordo nesse item, porque muitas pessoas me ligaram preocupadas com esse polo, afirmando inclusive que seria um polo de saúde, de hospitais. Há uma preocupação grande na cidade em relação a isso, porque parece estar situada na área próxima ao Centro Cultural do Banco do Brasil e ao Clube de Golfe. Senhor presidente, os 3 substitutivos, eles caminham no mesmo sentido, no sentido de se propor a criação e a implementação ser submetida a uma lei específica, de que tenhamos todas as normas previstas do ponto de vista legal, urbanísticas e os licenciamentos ambientais também assegurados para essa implementação. E que passe por lei específica também os incentivos e quem serão os beneficiados na implementação desses parques. Então, assim, os 3 não é um polo de saúde, não é isso? Não, ele vai ter esse polo industrial, o item 8, que trata de Parque de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, vai ter a Faculdade de Saúde, pelo que nos consta. E também terá algumas unidades de saúde, mas não necessariamente é um polo de saúde, mas passará por lei específica, voltará a esta casa a sua implementação. Estamos definindo só a sua criação para assegurar as poligonais e impedir, inclusive, que elas sejam alvo de invasões ou grilagem. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a leitura do item número 8. Discussão em primeiro turno e votação do projeto de lei complementar 138 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação, a implantação e a implementação do Parque de Ciência e Tecnologia do DF. Convido o deputado Aguinaldo de Jesus proferir parecer pela Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Pegou a virose, Senhor presidente, no que se tratando do projeto de lei complementar número 138 de 2005, que dispõe sobre a criação, implantação e implementação do Parque de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, no âmbito dessa comissão, senhor presidente, analisando, até porque discutindo este assunto até no âmbito federal também, o parecer é favorável à aprovação do referido projeto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor presidente, só corrigindo na forma do substitutivo. Na forma do substitutivo. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 23 senhores parlamentares. Convido o deputado Paulo Tadeu. Paulo Tadeu, proferir parecer pela CUF. Tadeu não tem não. Tadeu morreu. Bem, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei complementar número 138 de 2005, que dispõe sobre a criação, a implantação e a implementação do Parque de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, peço permissão a Vossa Excelência para ir à parte conclusiva do meu voto. Permitido, deputado. Falando que foi ligeiro ali. Bem, quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, é de se notar que, por hora, não se vislumbram despesas públicas que ensejem maiores preocupações dessa Casa. A promoção de estudos, pareceres e demais dispêndios necessário à formulação detalhada do projeto do parque causa despesas de pequena monta, facilmente cobertas pelas outras despesas correntes destinadas à manutenção das unidades administrativas do Distrito Federal. Desta forma, entendo que a proposição merece prosperar, razão por que voto por sua admissibilidade e aprovação pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, na forma do substitutivo subscrito por vários deputados. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer da CUF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 23 senhores parlamentares. Convido o deputado Anilceia Machado a proferir parecer pela CCJ. Deputada Anilceia Machado. Quem é que está faltando dos 23? Quem é o 24? Quem é o ausente? Agora 24. A Maria da Guia está ali, ó. Senhor presidente, peço permissão para proferir parecer oral. Permitido, deputado. Senhor presidente, o nosso parecer é pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei complementar número 138/2005, que dispõe sobre a criação, a implantação e a implementação do Parque de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Autor, Poder Executivo Local. Senhor presidente, foi apresentado ao projeto um substitutivo resultado de um entendimento por parte desta Casa, cujos parlamentares participaram e houve a concordância e que já foi, e ele veio na mesma forma apresentada por Vossa Excelência pela Comissão de Meio Ambiente, que traz, inclusive, uma posição de todos os parlamentares que assinam este substitutivo. Passo a fazer a leitura apenas de alguns tópicos, considerando que todos já conhecem o teor. Fica criado o Parque de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, na área localizada no imóvel Bananal, situado na Avenida da 3, a Avenida Terceira Ponte, corrigindo, a Avenida Terceira Ponte, a via Setor de Clubes Esportivos Sul,
e a VL4 Sul com área de 33.1517 hectares, conforme memorial descritivo e planta anexa. Os projetos complementares de engenharia só poderão ser aprovados se acompanhados das certidões atualizadas dos cartórios de registro de imóveis da sua circunscrição, na forma da Lei Federal número 9.785, de 28 de janeiro de 99. A concessão de incentivos ou benefícios de natureza econômica, financeira, tributária e patrimonial não previstas na legislação vigente dependerá de aprovação de lei específica. As compensações ambientais e sociais estão sendo também, dentre outros, os critérios necessários para a concessão dos incentivos, bem como fontes de recursos e tantos outros. Então, senhor presidente, no âmbito desta comissão, o nosso parecer Senhor presidente, eu não estou encontrando aqui no projeto o substitutivo apresentado por todos os parlamentares. O que consta dos autos, Não, mas quem é esse aqui? Não, corrigindo, é isso mesmo. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 138/2005, de autoria de vários deputados. Então, o nosso parecer pela admissibilidade do projeto na forma do substitutivo apresentado pelos vários deputados. Obrigado, deputada Nilceia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com a presença de 24 senhores parlamentares. Primeiro turno. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Peço ao deputado Wilson Lima a fazer a chamada para a leitura para a chamada de voto dos senhores parlamentares. Deputado Aguilson Braga. Sim. Deputado Aguinaldo Jesus. Sim. Deputado José Machado. Sim. Deputado Arete Sampaio. Sim, ela gritou sim. Sim. Deputado Augusto Carvalho. Sim. Deputado Denis Tavares. Sim. Deputado Brunelli. Sim. Deputado Chico Floer. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Adriano Pedrosa. Sim. Deputado Era Cocai. Sim. Deputado Elide Brito. Sim. Deputado Expedito Bandeira. Deputado Expedito Bandeira. Sim. Deputada Evelise Long. Deputada Evelise Long. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Zé Dimar. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Sim. Deputada Maria da Guia. Sim. Deputado Dilon Aires. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Fábio Barcelos. Sim. Deputado Evelise Long. Sim. 24 deputados presentes. 24. 24 votos sim. O projeto foi aprovado em primeiro turno. Pergunto se o item 7 já está pronto para votação. O substitutivo já está à mesa. Está pronto, senhor presidente. Pronto. Peço ao deputado Wilson Lima a fazer a leitura do item número 7. Discussão em primeiro turno e votação do projeto de lei complementar 137/2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e a implantação e a implementação do Polo Industrial de Desenvolvimento de microcomponentes eletrônicos e semicondutores no DF.
Convido o deputado Augusto Carvalho. De proferir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Aqui, ó. É. Tem um substitutivo aí. É? Vapt Vupt. Cara dele, Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trata-se do projeto de lei complementar 137 de 2005, de autoria do governo, que dispõe sobre a criação, implantação e desenvolvimento do polo industrial de desenvolvimento de microcomponentes eletrônicos e semicondutores no Distrito Federal. A nobre deputada Eliana Pedrosa apresentou o substitutivo na Comissão de Orçamento e Finanças, introduzindo algumas modificações que, a nosso juízo, senhor presidente, vem aprimorar a proposta do Executivo, na medida em que exige a audiência dos órgãos ambientais e exige a determinação dos participantes das licitações para que esteja bem definido quem vai participar desse processo. Entendo eu, senhor presidente, que esse é um projeto da mais alta relevância para o Distrito Federal, na medida em que os países que dominam o setor de produção de microcomponentes eletrônicos, base hoje de uma indústria extremamente sofisticada no mundo, e são poucos países que conseguem atrair os capitais bilionários para a construção de plantas industriais capazes de produzir esse tipo de microcomponentes. Por isso, senhor presidente, eu queria fazer menção, inclusive, à iniciativa do governador do Distrito Federal, senhor Joaquim Roriz, quando, num gesto emblemático, o governo federal, entendendo a importância da criação desse polo, de criação do polo de microcomponentes eletrônicos aqui no Distrito Federal, pela primeira vez, numa distensão que veio a se dar gradativamente a partir desse gesto, nós vimos o líder do governo no Senado, o senador Aloysio Mercadante, indo a Palácio, no Palácio Buriti, e lá estava eu, como único parlamentar de oposição, entendendo que aquele gesto, a criação daquele polo, deputado Chico Floresta, significava muito para a afirmação da vocação econômica da capital da República, ou seja, a indústria limpa, a indústria inteligente, capitalizando e incrementando toda a capacidade que nós já temos, né, de um conjunto de profissionais altamente qualificados aqui na capital da República. Por isso, o nosso parecer é no sentido de aprovação e entendendo que esse projeto vem a consolidar a vocação autônoma do Distrito Federal na sua busca de independência econômica. Muito obrigado. Obrigado, deputado Augusto. Em discussão, parecer da Comissão de Meio Ambiente. Não havendo quem queira discutir, em votação. Lembrando que o parecer é favorável ao substitutivo. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Aprovado com a presença de 24 parlamentares. Convido a deputada Eliana Pedrosa para proferir parecer pela CUF. Fala mais jovem, que eu posso servir. Seu súdito está ao seu ouvidos. Senhor presidente, o parecer ao projeto de lei 137 de 2005, que dispõe sobre a criação, implantação e implementação do polo industrial de desenvolvimento de microcomponentes eletrônicos e semicondutores do Distrito Federal. Nós tivemos várias discussões a propósito desse projeto e de onde surgiu um substitutivo e que nós garantimos. Falta um.
através do parágrafo único do artigo 2º, que as organizações não governamentais atuantes no campo ambiental do Distrito Federal poderão acompanhar em todas as suas fases o licenciamento ambiental, o que é muito importante. Como também garantimos que, através do artigo 5º, que o projeto retornará a esta casa para que nós possamos votar sobre os critérios técnicos da seleção dos beneficiários, tempo de fruição, áreas prioritárias, fontes de recursos, enfim, que dando mais transparência ao objetivo do governo, que é criar um polo de desenvolvimento, mais um polo de desenvolvimento, mais um polo que vai trazer muitos postos de trabalho. Então, tendo em vista todos esses avanços em relação à redação inicial, nós somos pela aprovação e admissibilidade no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. É o voto, senhor presidente. Em discussão, o parecer da CUF. Ao substitutivo. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Aprovado com a presença de 24 senhores e senhoras parlamentares. Convido o deputado Chico Leite a proferir parecer pela CCJ. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei complementar número 137/2005, senhor presidente, que dispõe sobre a criação, implantação e desenvolvimento do Polo Industrial de Desenvolvimento de Microcomponentes Eletrônicos e Semicondutores no Distrito Federal. O projeto sofreu positivamente um substitutivo aqui nessa casa, que não apenas aprimora do ponto de vista meritório, mas também torna admissível o projeto. É constitucional, prima pela iniciativa segundo a lei orgânica do Poder Executivo. Não há nada de técnica legislativa ou de redação a ser emendado. Bem colocado o substitutivo. É jurídico, por isso nós nos manifestamos favoravelmente no âmbito dessa comissão, conforme o artigo 63 da lei orgânica. Terminou, Chico? O que foi, Chico? Gostoso. Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Aprovado com a presença de 24 senhores parlamentares. Primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo nominal. Peço ao deputado Wilson Lima a fazer a chamada para voto dos senhores parlamentares. Deputado Aguilson Braga. Sim. Deputado Aguinaldo Jesus. Sim. Deputado Anicé Machado. Sim. Deputado Arete Sampaio. Sim. Deputado Augusto Carvalho. Sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli, sim. Deputado Chico Floresta, sim. Deputado Chico Leite, sim.
Deputado Chico Flores Vigilante, sim. Deputado Adriano Pedrosa, sim. Deputado Eco Cai, sim. Deputado Euridio Brito, sim. Deputado Everise Long. Deputado Everise Long, sim. Deputado Pedro de Bandeira, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Zé Dimar, sim. Deputado Leonardo Prudente, sim. Deputada Maria da Guia, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Peniel Pacheco, deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Fábio Marcelo, sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Só um ausente. Com 23 votos sim e uma ausência, o projeto de lei complementar 13705 foi aprovado em primeiro turno. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a leitura do próximo item da pauta. Item 1, né? Eliana. É o item 1, né? Eliana. Item 1? Parceria. Senhor presidente. Questão de ordem, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu diria, nós temos ainda o item 1 para que possamos aprová-lo nas suas respectivas emendas. Tínhamos anunciado anteriormente que poderíamos votar o item 13. Entretanto, senhor presidente, o item 13 diz respeito ao Sudoeste. Houve uma negociação com o governo e se manteve a destinação de uso original, que é institucional, permaneceria institucional. O governo queria ali estabelecer a possibilidade de ter um uso comercial, uso de prestação de serviço, ensino seriado e não seriado, o que possibilitaria até a existência de uma faculdade naquele local. Mas houve uma discussão com o conjunto dos parlamentares e se decidiu não mexer na alteração do uso deste item do projeto 2268. Os demais, senhor presidente, não teve nenhum acordo, não serão apreciados hoje. Entretanto, o governo havia uma emenda para discutir os gabaritos, quais seriam a altura dos prédios. A altura dos prédios e o tamanho dos prédios, apenas isso, sem entrar na destinação de uso. Ao analisar com mais atenção a emenda apresentada, percebemos que se estabelece a possibilidade da construção de até 9 metros. Isso são 3 andares. Achamos, portanto, que não há consenso para que possamos estar apreciando esse item 13. Prédios de 3 andares, dentro praticamente de uma quadra, ainda que se mantenha o seu uso, que é o uso institucional, tem razão vários deputados que estão apontando que pode representar realmente um nível de incomodidade à população daquela região. Portanto, senhor presidente, tínhamos concordado em apreciar o projeto, porque não mexia mais no uso, fica como está, institucional, e analisar apenas as normas de gabarito. Só que ainda não temos os estudos técnicos, os parâmetros que foram utilizados para esta emenda, e achamos que não dá para votar este item 13 com a norma de gabarito que prevê 9 metros de altura até 3 andares. Portanto, estamos tirando a possibilidade de votar esse item 13 no dia de hoje. Bem, só nos resta então na pauta a votação em segundo turno do item número 1. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a leitura do item 1. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1887 de 2005,
de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Parcerias Pública-Privada do DF. Uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Olha aqui, logo após a votação desse item, se houver anuência de todos os líderes, que a gente possa votar o segundo turno dos projetos que votamos hoje em primeiro turno, para podermos sanearmos a pauta e entrarmos amanhã com a pauta mais enxuta, senhor presidente. Perfeito. Se não houver nenhum obstáculo dos líderes, eu acato a questão de ordem. Fiz a leitura. A orientação aqui da Secretaria Pública. Bem, vamos voltar então à votação em segundo turno do projeto de lei 1887/2005. Lembrando que houve destaque em todas as emendas. Vamos relembrar aquela votação para que transcorra tudo bem dessa vez. Espero que haja acordo dos líderes. Na ocasião foram votadas e aprovadas as emendas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12. Foram prejudicadas as emendas números 1 e 9 e a emenda de relator da CUF. As emendas de números... Presta atenção e compreensão dos senhores líderes para prestar atenção nessa votação. Votaremos as emendas números 3, 11, 13, 14, 15 e 16. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Leonardo Prudente. Houve um avanço considerável em relação a estas emendas. E as emendas mais polêmicas, porque elas divergiam entre si, se diz respeito à emenda de número 13 e a emenda de número 16. Isso. Eu vou depois, a deputada Érica deverá se manifestar pela retirada da 16. E nós poderíamos começar então votando pelo destaque da emenda número 13, porque nós esgotaríamos essa questão polêmica e depois começaríamos da 3 em diante. Eu acho que, do ponto de vista prático, ela se torna mais objetivo o encaminhamento. Mas haverá retirada da 13 ou manutenção? Não, a manutenção da 13. E retirada da 16. E aí a retirada da 16, vamos ouvir a deputada Érica que vai confirmar. Mas no momento em que for colocada a emenda de número 13, que era aquela emenda que limita em 20%, que foi construído com acordo com o deputado Peniel Pacheco, nós estaremos encaminhando pelo seu acatamento, né? Nós, da bancada do PFL, estaremos trabalhando pela aprovação da emenda de número 13. Senhor presidente. Deu empate. Senhor presidente. A palavra da deputada Érica Cocai. Há um acordo, senhor presidente, eu gostaria de 1 minuto de sua atenção. Há um acordo estabelecido anteriormente com todas as lideranças de acatar a emenda de número 3, o que vai provocar a prejudicialidade da emenda de número 11. Explico por quê. A número 3 suprime um artigo que a emenda do número 11 ela busca dar uma nova redação. Se for acatada a número 3 como há o acordo, está prejudicada a emenda de número 11. De toda sorte, nós estamos retirando a emenda de número 16 e vamos votar favorável à emenda de número 13 do deputado Peniel Pacheco. Leonardo Prudente. A 13, deputado Leonardo Prudente e deputado Peniel Pacheco. Deputado Leonardo Prudente, nós estamos então, a bancada do Partido dos Trabalhadores está retirando a emenda número 16, votaremos na emenda número 13. Está atestando o acordo que houve da emenda número 3, que caso venha a ser aprovada, decretará a prejudicialidade da emenda de número 11. Então, em princípio, era isso, senhor presidente. Retiramos a emenda número 16. Então vamos em votação ao destaque da emenda número 3. Votação pelo processo simbólico. Parlamentares que